Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, início de semana, hoje segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019. E para compor esta mesa está ele, Renan Cassioli. Tudo bem, Renan? Bem, Grisa, boa tarde Morelli, Carlão que está na mesa aqui comandando tudo. Boa tarde a todos, fim de semana de rodada. Rapaz. Com as torcidas, uma que estava em lua de mel com seu treinador, acordou de cabeça inchada. E outra que estava ali, né, meio ressabiada com seu time. Cabisbaixa, agora já está querendo criar até um busto para Fábio Carilli, né, Morelli? É isso aí, Robson Morelli também aqui com a gente. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Renan. Boa tarde, amigos. Pois é, né, temos assunto, né, o clássico... Eu falei que o Corinthians não era um time morto, eu falei que a gente tem que respeitar a tradição, eu falei que muda. Agora, vitória do Corinthians, mais uma vez na casa do Palmeiras. O Palmeiras também vai lá na casa do Corinthians e ganha, então é legal essa rivalidade, é bacana. Mas eu queria ressaltar dois aspectos que a gente pode falar mais aqui pra frente. Primeiro, eu vou continuar defendendo a torcida dos dois times, né? Até morrer, né? Acho que o clássico fica frio com uma torcida só, né? Verdade. Mesmo com 40 mil torcedores no estádio, né? Outra coisa, o futebol tá fraco, né? Assim, times como Corinthians e como Palmeiras mostrarem para nós, torcedores de modo geral, aquele futebolzinho, olha, é de doer. Horroroso. Tanto o Palmeiras, chamado time milionário, como o Corinthians, que se propõe, né, voltar a ser importante no cenário nacional. Futebolzinho de doer. É verdade. E você pode participar aqui conosco pelo nosso Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Faça como o Daniel Souza, que já está aqui conosco, Eduardo Benega, Fátima Braz, o Isaías Rodrigues falando: Gris, o que aconteceu com o Santos? Time comeu maionese e desandou, né? Rapaz. É o calor. Maionese esse calor não combina. A gente chega lá. Mas vamos falar desse clássico primeiro. Vou pedir pro nosso querido Nelson Volter aqui colocar o hino do Corinthians primeiro, porque é o vencedor do clássico, né? E eu deixei uma pergunta lá para os nossos amigos internautas, ali no nosso cabeçalho da transmissão, perguntando: Corinthians só funciona com o antigo Carilli? Deixa eu explicar. O Carilli, nessa volta para o Corinthians, tentou implementar um novo esquema de jogo, que o Corinthians fosse mais ofensivo, né? Mas o que funcionou com o Carilli foi o antigo Corinthians contra o Palmeiras, aquele Corinthians mais fechadinho, mais preocupado com a defesa e saindo rapidamente para o contra-ataque. E aí, Morelli, Corinthians só funciona com o antigo Carilli? Não, nem pode pensar assim, né? Eu acho que o Carilli é um técnico novo ainda, tem muitas ideias boas, já esteve aqui com a gente, já falou um pouco das suas ideias antes de ir lá para o mundo árabe, né? Para essa aventura aí frustrada. Então, assim, ele não pode se prender a estilo de jogo, porque senão ele vai ficar, com todo respeito, igual ao Filipão, né? Que é um campeão, é um treinador campeão, mas que tem um estilo de jogo. Sim. Né? Mas que tem uma forma de comandar seus elencos. E eu acho que o futebol brasileiro e mundial está pedindo coisas novas. É claro que tem que ver os ovos que você tem na cesta. O que o Carilli está fazendo, talvez, na cabeça dele, tentando entrar na cabeça dele, olha, o time está desfigurado, o time está perdendo no estadual, o que eu vou fazer? Vou tentar fortalecer minha defesa, vou tentar fortalecer o jogo defensivo, vou tentar ser um adversário mais difícil para os meus concorrentes, para depois eu tentar me impor diante desses mesmos concorrentes. Então eu acho que ele está pensando devagar. Ele não quer fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. O técnico do Santos, só para dar uma comparação, viu que ele queria tentar fazer um time ofensivo. E fez. E se deu bem nas 4 primeiras rodadas. Mas, a gente já falava isso, esse tipo de jogo expõe a defesa.
né? E que foi o que aconteceu em Itu, Isso. né? Com alguns erros individuais, né? Mas no caso do Corinthians, o Carille tem que fazer esse time jogar, tem que mostrar futebol. O Corinthians ganhou do Palmeiras de 1-0, viu, Bina? Amigo lá do futebol, que me encheu as paciências no futebol, mas mostrou um futebol ruim. Né? O Corinthians foi encurralado pelo Palmeiras, que foi pior, né? Que teve várias chances e não conseguiu. O Corinthians chutou 3 vezes pro gol. 3 vezes. É muito pouco. É verdade. E aí, Renan? Só fazer uma correção aqui, eu chamei o Nelson de Carlão. Nelson, tá, gente? Eu troquei as bolas aqui. Carlão amanhã tá de volta. Carlão amanhã tá de volta. Eu acho assim, eu concordo com o que o Morelli falou em relação a você trabalhar com as peças, né, que você tem à disposição e a qualidade que você tem. E o Carille, ciente disso, acho que, como você falou, voltou um pouco ao antigo estilo Carille, mas acho que tem muita questão circunstancial da partida também. Como o Morelli falou, o Palmeiras criou... Assim, o jogo aéreo do Palmeiras funcionou muito bem. O que não funcionou foi a finalização. Mas, que eu me recordo, houve pelo menos uns 3 ou 4 cruzamentos que assim, o jogador do Palmeiras veio e cabeceou de frente para a meta do carro. Livre, né? Livre. Assim, talvez se saísse 1 gol ou 2 gols, a gente estaria aqui hoje com um outro discurso. Mas eu acho que o Corinthians... E eu já estava curioso para saber como que ia ser esse Corinthians do Carille. Eu acho que o Corinthians tem ainda muito potencial para crescer. E acho que com a entrada ainda de Wagner Love, a hora que o Bozelli começar também a se entrosar mais, também vai dar liga. Eu acho que a gente tem que olhar com carinho e com atenção para esse Corinthians do Carille, porque na minha percepção não vai ser só isso. Eu acho que o Corinthians não vai ficar só nesse jogo de faz um gol, retranca ali atrás, segura o resultado. Eu vejo potencial nesse elenco atual do Corinthians para demonstrar um futebol melhor. Mas assim, essa vitória sobre o Palmeiras, obviamente faz todo mundo recordar sobre a vitória de 2017, negócio da quarta força e tudo Paulistinha. mais. E o torcedor do Palmeiras ficou bravo, né? Porque assim, o time também jogou sem apetite. O time do Palmeiras construiu depois que já estava perdendo de 1-0. O começo foi meio ali com o freio de mão puxado, né? E eu até escrevi isso. Alguém tinha que falar para esses jogadores que a temporada 2019 já começou. Não dá para ficar vivendo do brasileiro do ano passado, do dinheiro da Crefisa, falando que o Palmeiras é o time que mais gasta, a camisa mais valorizada, o elenco mais forte e não ganhar do seu maior rival. Para o torcedor, nada disso adianta se não ganhar do seu maior rival. Né? Só para dar um exemplo, o Bruno Henrique, na véspera do Clássico, estava decidindo a sua permanência no Brasil. Né? E ele foi titular do Clássico. Verdade. Então, será que a cabeça dele estava para ser titular do Clássico? Não estou nem falando que ele jogou mal. Né? Eu estou falando que essas coisas, num jogo importante de clássico, importante que eu falo por causa das bandeiras, da rivalidade. Nesta fase do Campeonato Paulista, esse jogo não vale nada, né? Praticamente não mudou nada. O Corinthians parece que é terceiro do seu grupo ainda, né? E o Palmeiras continua na liderança. Então, assim, agora, para as bandeiras, dentro da... terceiro do grupo. Então, dentro da casa do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras quer ver o time pelo menos correr mais, jogar melhor. O próprio Filipão falou, olha, nos treinos, essas mesmas jogadas, de 10 a gente acerta 5, 6. Né? Aqui nós erramos tudo. Né? Como você falou, cabeçadas de frente que os caras estavam talvez nervosos, talvez não se concentraram direito para a partida, para o tamanho da partida. Né? Então, assim, tem tudo isso... Temporada começou, né, Palmeiras? E acho que o gol no início também dá uma baqueada, né? Acho que o time do Palmeiras sentiu isso de ter que correr atrás logo no início da partida e sabendo que o Corinthians iria se retrancar, não haveria outra proposta. Do Palmeiras aí, Nelson, a gente já tá falando um pouquinho também do Palmeiras. Agora, o que eu senti, assim, eu não consigo compreender, porque assim, o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Ponto. E o Flamengo? Eu ainda acho que o do Palmeiras é melhor do que o do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras tem mais opções para entrar, para substituir jogadores ali do time titular, né? Que na verdade o Filipão não tem um time titular, né? Ele joga com times diferentes nas competições. Mas eu não consigo conceber que o Palmeiras, com o elenco que tem, com a qualidade dos seus jogadores, jogue um futebolzinho tão pequeno. Não pode. Gente, o jogo, com todo o respeito ao Corinthians, o jogo de sábado
dentro de casa, era o Palmeiras ter ganhar. Não tô falando nem ganhar de goleada, nada disso. Mas tinha que ganhar, era obrigação. É obrigação. É isso que o torcedor pensa. Sobretudo pelo que você falou de 2018, né? O Campeonato Paulista de 2018, né? Que perdeu em casa. Então, não vale nada, é estadual, estamos treinando, mas tem que ganhar do Corinthians em casa. Como o São Paulo tem que ganhar os seus clássicos no Campeonato Estadual, o Santos, né? Assim, é difícil, né? Em casa tem que fazer frente. Agora, eu queria só chamar a atenção, depois eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o Lucas Lima. Olha, realmente, ele é um jogador que desapareceu, né? Desapareceu. Eu avisei. Eu quero dizer que neste programa eu avisei que o Lucas Lima, quando ele perde a vontade de jogar num time, quando ele não tá, né, mais com o T maiúsculo, ele desaparece. Foi assim no Santos, né? Vai começar a ser assim no Palmeiras. Mas não tá cedo? Aí já é uma reclamação da temporada passada, né, do torcedor palmeirense. O fato de o Lucas Lima não aparecer em jogos decisivos, jogos nos quais ele precisaria ser esse cara diferencial. Tanto que acabou o ano passado sendo reserva em algumas partidas. E é a tendência. Assim, o Palmeiras tem tudo bem, tem times alternativos, o Lucas Lima provavelmente vai ter sempre oportunidade, talvez no Paulista, que seja a competição que o Palmeiras menos considere. Mas assim, mesmo no Paulista tem gente na fila e gente boa. E jogando melhor, né? Pelo menos com mais vontade. O Alex Duran fala assim, 11 jogadores atrás do meio de campo, time pequeno é assim, bem a cara do Corinthians. Só que eu acho que o palmeirense ele não tem que reclamar do Corinthians. O Corinthians entrou com uma proposta de jogo e teve sucesso com essa proposta de jogo. O torcedor palmeirense tem que cobrar o seu treinador para fazer esse time jogar mais. O treinador, o seu time, o senhor Daverson. A gente vai falar, tem dois personagens dessa partida, né? Um que foi ao céu e o outro que foi ao inferno, né? Tô falando de Danilo Avelar, que era criticado merecidamente, viu, gente? Não é porque ele fez um gol no clássico contra o Palmeiras que virou o melhor jogador do mundo. E não vai mudar, né? Não vai mudar, não vai mudar. Acabou. Mas dá um alívio para ele, né? Dá um pouco de crédito para que ele possa continuar jogando dentro do time do Corinthians, né? A torcida vai pegar um pouco menos, pelo menos até a próxima partida, né? Tem até teve uma postagem engraçada dele, que teve um torcedor que falou que se o Danilo Avelar fizesse um gol no Corinthians, ele ia ficar um ano sem beijar. E aí o Danilo Avelar pegou essa mensagem e colocou assim, moiô. Enfim, e o outro é o Daverson. Aliás, até outro dia aqui, eu tinha feito até um elogio ao Daverson, que eu falei, olha, o Daverson acho que tá sendo bem medicado, porque ele tá tranquilinho, tá preocupado em jogar bola, tá fazendo gols no Palmeiras, tudo. Aí pega e faz aquela coisa horrorosa, que pra mim é a pior agressão que tem no futebol. Ele cuspiu na cara no rival, né? Do Richard. Do né? Richard. Exatamente. Depois ele até usou as redes sociais para pedir desculpa pro Richard, enfim. O que se sabe é que o Palmeiras vai ter uma conversa hoje com ele. Outra, mais uma. Até quando a gente não sabe que vai ficar essa coisa de conversa com o Daverson, mas ele pode tomar uma punição pesada aí, 12 jogos, né? De 6 a 12 é a punição prevista, jogos, porque existe um artigo específico do Código Brasileiro de Justiça Desportiva sobre cusparada, e a gente lembra do caso do Kleber Gladiador, quando estava jogando no Coritiba, fez a mesma coisa e pegou 11 partidas de suspensão. Então, assim, leve não vai ser a pena do Daverson, com certeza. E já é a 5ª expulsão. Isso. O próprio Filipão se manifestou depois na sua entrevista, dizendo que se foi isso mesmo, ele falou que não viu. E logo lá na entrevista ele foi avisado que foi. O juiz agiu corretamente. Isso. E o juiz deveria, palavras dele, ter expulsado o Daverson 3 vezes, não só uma. Né, porque isso não se faz, é preciso pregar o respeito entre os colegas de profissão. E foi mesmo. Fora isso, prejudicou o Palmeiras, que jogou com 10, precisava fazer um golzinho para empatar, deixou o time mais pilhado, deixou o Felipe Melo ali, que partiu lá pra cima de todo mundo também, tentando tirar. Ficou pulando. Daquele lá, jeito, Felipe Melo, né? Então, assim, e de fato foi uma falta que os dois se enroscaram, né? O Henrique e o Daverson. Os dois tentaram se agredir depois, dando chute ali, meio caídos no chão. E que ele só foi expulso
só teve a expulsão porque ele cuspiu no rival. É isso. Se ele fosse um controlado, nada disso teria acontecido. E para vocês terem uma noção do tamanho do incômodo que já é o Daverson, e acredito que seja um incômodo interno, por mais que os jogadores no ano passado tenham várias vezes dito que a gente gosta do Daverson, um cara genial aqui pro grupo e não sei o que, e sempre passado a mão. Se vocês perceberem na imagem da TV, no momento em que o Daverson é expulso, o Felipe Melo tá no mesmo quadro da imagem. E o Felipe Melo faz uma cara do tipo assim, não acredito que de novo esse cara foi expulso. Então começa a provocar reações no Ninguém vestiário. do Palmeiras foi reclamar com o juiz da expulsão. E o árbitro fala pra ele, eu vi. O Daverson foi falar alguma coisa pra ele e falou, eu vi. O Diego Barbosa disse no final do jogo, lá pras TVs, que o árbitro não sei o que, o árbitro expulsou, não sei o que, mas foi o único que eu ouvi assim defendendo ou tentando defender o Daverson. É o que eu falei aqui com o Grisa fora do ar um pouco antes do programa conversar, Morelli. Assim, mesmo a torcida do Palmeiras, que é legal o Daverson, cara, né, despirocado, faz gol. É legal você ter o Daverson enquanto o seu time está ganhando. Isso. Se o Palmeiras não tivesse ganhado o Brasileiro do ano passado, eu não sei se a torcida gostaria tanto assim do Daverson. E se não ganhar títulos, vai gostar menos ainda a cada vez que isso quase prejudicou o Palmeiras na Libertadores o ano passado. Cara, o cara pra ter esse comportamento intempestivo... Ele tem que ser um Serginho Chulapa. Ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser Edmundo, Serginho Chulapa, sabe, esses caras que você fala, não, de cada 10 partidas ele me resolve 7 e uma ele tem um chilique, me acaba com tudo, mas vale a pena segurar. Exato. O Daverson não é esse cara. Não é esse cara. É um jogador comum, despirocado. Né? Então, sim, a gente prega tanto o futebol profissional, né? E a gente não cabe mais. Infelizmente, não cabe mais. Né? Não sei se felizmente ou infelizmente. Mas não cabe jogador assim em clube nenhum. E acho até que assim, a partir do momento que o Ricardo Goulart começar a jogar, o Daverson tem grande chance de dar uma encostadinha no Palmeiras, porque aí vai ficar Borja e Ricardo Goulart. Vai ser encostado já, né? No Paulista, pelo menos, né? Porque vai tomar uma punição grande aí. Sim. Né? E pedido de desculpa depois nas redes sociais não dá mais, né? Que a gente não sabe nem se é o jogador que pede, não, né? claro Se que é não foi, dele, porque né? o texto estava muito bem escrito, não era o Daverson falando, né? Nem em frases, nem em palavras, nem em pontuação, né? A gente ouve o Daverson falando e alguém, claro, escreveu aquilo para ele, né? Então, assim, a gente nem sabe se aquele sentimento é verdadeiro. O seu Hélio Morelli tá aqui, feliz da vida. Ganhamos tá feliz, o Verdão. Né? Estamos felizes o ano inteiro. Olha que beleza. Não, os corintianos hoje, meus amigos também no grupo do WhatsApp estão polvorosa. Que é o que vale, né? Ganhar do clássico, ganhar do grande, do o igual. Alex Duran falando, péssima atitude do Daverson, volta a Valdívia. Eita. O João Carlos Mendes, boa tarde. Sinceramente, a impressão que dá vendo o Palmeiras contra o Corinthians é que existe um pacto. Não dá para compreender isso diante de um futebol fraco e retranqueiro como o do Corinthians. O Adi Armando, o Diogo Barbosa na hora da cusparada estava provocando o Richard. Na sequência, o Daverson fez o que fez. Mas tudo bem, a questão da provocação é normal. Isso é de jogo, Você né? tenta irritar o seu adversário para que ele perca a Às vezes cabeça, isso é querem provocar normal. mesmo. Agora, cuspir na cara do outro, né? Aí é com... O Isaías falando, o Daverson não é um mal necessário. Exatamente. Tem muita gente que fala, tal jogador é um mal necessário. O Daverson não é o caso. Não é o caso. É isso aí, muito bem. Gente, vamos falar agora de uma lavada. De um resultado grande. Tudo em Itu é grande, né? Tudo em Itu é grande, até o resultado tem um orelhão grande, né? lá, tem uma cadeira grande. Quem não tivesse lido os jornais hoje, nada, eu falaria assim, o jogo do Santos foi 5-1, os caras, olha, mais uma goleada do time do Sampaoli. Não, meu querido, foi 5-1 para o Ituano. Pode colocar o hino do Santos. Ah, meu querido, 5-1 contra o Santos. Rapaz. 20 minutos do primeiro tempo já tava 3-0, né? Agora sim, algumas impressões em relação ao jogo. Que eu acho. Acho que houve um pouco de soberba do time do Santos, sim. O Victor falou Ferraz que não. falou que não. Não, né? mas houve. Houve sim. O time se empolgou, achou que quem aparecesse pela frente iria vencer. Tem isso. Segundo, foi o primeiro jogo que
os problemas quando o time não está encaixado em relação ao esquema do São Paulo apareceram, né? O Santos teve erros grotescos individuais que resultaram nos gols do Ituano. Isso é um outro ponto. O terceiro ponto é: o time do Santos estava cansado ontem. E aí eu volto naquilo que eu venho falando. O Santos não tem elenco, não tem peça de reposição. O esquema do Sampaoli exige demais fisicamente dos jogadores. E ontem isso mostrou, o time do Santos já não estava na mesma rotação das outras partidas. Ou seja, o torcedor ficou aplaudindo lá a hashtag crise no Santos, né, que foi a cortina de fumaça que a diretoria do Santos colocou para que não se criticasse o fato dela não estar trabalhando. Agora eu quero ver qual é a reação desses torcedores. E aí, Moura, 5-1 é doído, hein? 5-1 em outras épocas poderia derrubar treinador, né? Não é o caso, né? Não é o caso. Agora, tem que contar também que teve algumas falhas individuais, né? Isso desmonta qualquer setor defensivo em bloco, né? Você vai sair com a bola, você pisa na bola, se enrosca e deixa a bola para o adversário, como fez o Aguilar. O Aguilar, né? Então, assim, acho que o Vitor Ferraz também fez, né, algumas dessas. Também. Né? Então, agora, é o que você falou. Esse Santos é bom até perder o fôlego. São 70 partidas no ano, de 70 a 80. Será que o Santos com esse time aguenta chegar até lá? Não aguenta. Né? Agora, esse esquema do Sampaoli, ele deixa um pouco a defesa aberta, né? Desprotegida. Sim. E aí você tem que... Por isso que a equipe tem que estar bem treinada. Você tem que saber ler também o potencial do seu adversário. Faz parte de quem joga assim, saber o potencial do seu adversário. E talvez os santistas tenham subestimado o Ituano. O Ituano é um time muito bem montado, né? Gerido pelo Juninho Paulista. E que com a Ponte parece que é um time que se mantém aí na Série A, que não cai, né? Não é aquele time que fica oscilando, uma temporada cai, outra não. Ele se mantém bem organizado. E talvez tenha assim um pouco de soberba aí, de olha, estamos voando no campeonato. O resultado não muda nada, né, para o Santos na tabela, na competição. Agora, coloca o Santos mais precavido, né? E de fato foi muito elástico, né? Foi uma goleada de Itu. Foi. E o próprio Sampaoli na entrevista coletiva depois da partida, assim, eu acho que talvez os jogadores tenham se empolgado, mas o Sampaoli sabe muito bem o que ele tem em mãos ali, aonde ele está pisando. E o Sampaoli reforçou ontem que continua precisando de reforços essa equipe. E é isso. O Copete está jogando de lateral esquerdo. Exato. O Copete era atacante, né? Você vai imaginar o Santos jogando de quarta e domingo com essa mesma equipe, não dá, não vai ter fôlego, não vai chegar. E o Sampaoli até falou, ó, vou pegar aspas do Sampaoli, a gente vem dizendo que é necessário contratar desde os primeiros jogos, mesmo ganhando. Falamos de jogadores importantes que foram embora e estão sendo substituídos por garotos jovens. Continuamos tentando alguma coisa para reforçar, mas estamos trabalhando com o que temos. O São Paulo vem, desde o primeiro jogo pedindo, falando, olha, eu preciso de peças. E um recado pro presidente do Santos, a melhor época é agora, porque daqui a pouco começa o Brasileiro, começa a Copa do Brasil, já começa essa semana, né? Já são partidas mais importantes, com um peso maior, né? Se perder, tchau. Né? Sul-Americana, Libertadores, aí é muito mais difícil você pegar um jogador, encaixar no seu time, fazer o cara jogar, demora, né? Demora, então a hora é essa. Só pra gente encerrar o assunto Santos, o próximo adversário do Santos na Copa do Brasil, que é o Altos do Piauí, depois do resultado, ele escreveu assim no Twitter pro Santos, aí, não vem com ódio pra cima de mim, não. Que é o que a gente sempre fala no futebol, aquela máxima de quem vai pagar o pato, né? Quem vai pagar o pato, achei né? Bem legal, bem engraçada aí a postagem do time do Altos do Piauí. Muito bem. Só pra fechar o Santos, só pra ressaltar um aspecto positivo, assim, o novo Jean Mota, né? O que o São Paulo está conseguindo fazer com o Jean Mota, né? Um cara que está sendo decisivo, mesmo numa goleada ele foi o autor do gol e tá vivendo uma grande fase. O Jean Mota que a gente tanto... Era meio entregue. A gente tanto comentou no passado que assim, Jean Mota no Santos já deu, né? Parece que ainda tem mais um pouquinho para queimar aí. Vamos ver. Vamos falar de São Paulo?
São Paulo que sofreu pra ganhar do São Bento, hein, rapaz? Esse olha... é outro que também tá jogando futebolzinho, viu? Mas tava com o time reserva, né? Mas aí pra mim, o Jardine quis se resguardar, porque se perdesse a partida, não, mas a gente jogou com o time reserva. Conheço essa tática de técnico. Mas tem um jogo agora, quarta-feira, lá em Córdoba, tem Então, viagem para a Argentina. Eu concordo do cara poupar quando o time tá bem armadinho, o time tá bom, tudo. Se não tá bom, amigo, vai pro jogo, tem que jogar, a gente precisa ganhar. Eu concordo também, eu penso assim também. Não é assim. Pelo não menos poupando. meio tempo podia ser o time principal do São Paulo ali. Porque o time que vai jogar com o Tadieres é o time que perdeu do Guarani no Pacaembu. Sim. Entendeu? Quer dizer... Enfim, mas o São Paulo ganhou de 1-0 com um gol da esperança São Paulina e Hernanes, né, Morelli? Foi um gol, né? Assim, o primeiro jogo ele saiu de língua de fora ali, quase que não conseguia falar o Hernanes, né? E ontem ele já jogou 70 minutos, era para ter saído no intervalo, ele pediu para ficar um pouquinho mais, jogou melhor, correu mais, parecia mais inteiro, né? Então, assim, eu acho assim, bem assim... Depois do Rogério Ceni, o Hernanes é o principal jogador que o São Paulo teve e está tendo ainda, né? E eu acho que o São Paulo tinha que tratar o Hernanes um pouquinho melhor, assim, do tipo, tentar fazer de tudo para não deixá-lo embora de novo. Ele tem 33 anos, ele tem que acabar a carreira no São Paulo. Ele é um jogador importante, ele é um jogador inteligente, ele é um jogador que trabalhador, né? Assim, ele veste a camisa como um pedreiro segura uma pá, né? Assim, com amor, com dedicação, com vontade, né? E é raro ter isso, né? Eu acho que ele pode contagiar Nenê, Diego Souza, que são bons também, mas que, né? E eu acho que ele pode ajudar muito esse elenco mais jovem do São Paulo. E aí, como você falou, Grisa, renovar as esperanças do torcedor, de um time mais competitivo, de um time que ganha as partidas de forma mais tranquila. Mas, por enquanto, ontem, eu só vi o Hernanes, né? Porque o resto ainda deixou a desejar. E teve até um pênalti ali inexistente que o Henao pegou, né? Goleiro do São Bento. Foi outro personagem do jogo também. Ele que já foi tema de música, né? Henao. Não, esse era o goleiro do Once Caldas, você tá confundindo. O Henao chorou a rodada passada porque foi tirar uma bola de pé lá e deixou a bola passar, né? Chorou, né? Foi consolado e tal. E ontem ele pegou um pênalti. Pegou um pênalti e fez também duas defesas bem importantes no segundo tempo ali, uma sequência. Um chute do próprio Hernanes de falta, não foi? Que a bola passou teve uma cobrança de falta e teve um lance também que o Gonzalo Carneiro deu uma pancada, ele segurou e depois no rebote, eu não me recordo quem foi, chutou também a queima-roupa, ele também espalmou para escanteio, foi bem. Sobre o Hernanes, eu até já falei isso aqui, a gente fez já matéria no Estadão. O torcedor de São Paulo tem que ter em mente que o Hernanes que chega para jogar no São Paulo agora é um atleta que disputou só 14 partidas na última temporada e é um jogador que não vem tendo nos últimos anos um grande número de partidas por temporada. Então assim, o Hernanes é o cara que o São Paulo vai ter que usar na Libertadores. O Hernanes é o cara que o São Paulo vai ter que usar ali na hora do vamos ver nos campeonatos de mata-mata. Jogos decisivos. Copa do Brasil. Não é um cara pro São Paulo usar no jogo contra o Guarani, por exemplo. Não é o cara pro São Paulo usar contra o Novo Horizontino. É um cara pro... Então acho que nesse sentido, a comissão técnica do São Paulo trabalhou bem. Colocou o Hernanes para jogar lá na Florida Cup, mais para o cara se ambientar, para, né? E até como forma também de exposição no torneio, um torneio internacional, ali você tem um cara como o Hernanes que tem um peso. Então foi bacana, foi importante. Voltou para o Brasil, então agora é o seguinte, vamos fazer um trabalho de preparação para o cara não arrebentar logo. Ele tá sem fôlego, né? E ele ainda tá sem fôlego, mas acho que tem muito a ver com isso que eu falei, Morelli. Assim, é um cara que não vem tendo sequência de jogos. Ele precisou de uma correção, né? Física, que tava com desequilíbrio muscular. E é um cara que chega inserido num calendário que a gente cansa de dizer aqui que é maluco, que é insano. Então, assim, é importante, é legal o Hernanes ter feito ontem o gol, participado dessa partida, mas não é esse tipo de jogo que a gente vai ver o Hernanes em ação. E um ponto que acho que mais preocupa a torcida do São Paulo, e isso é reforçado agora pelos desfalques que o Jardine vai ter, né, provavelmente do Jusilei e do Lisieiro, é que a gente não sabe, na verdade, qual vai ser o São Paulo de quarta-feira. E esperava-se que com um mês de trabalho do Jardine, a gente tivesse mais ou menos uma noção do time base. Sim. Qual seria o time base do São Paulo.
O que a gente sabe só, e até pelo que o Giardini declarou ontem, é que o Hernanes começa de titular. Essa vai ser a novidade do time principal do São Paulo. E aí o Nenê vai ser banco, certamente. Mas assim, falta para o São Paulo, a essa altura, na véspera da partida contra o Tadieres, estar mais encorpado. O São Paulo viveu de testes. Todas as partidas do São Paulo tiveram cara de teste. Parecia sempre que o Giardini estava observando. O Gonzalo Carneiro estava sumido, né? Apareceu. Ele acabou a temporada bem, né? Ele teve até um problema, né? Ele não apareceu na começou a concentração, né? Na primeira partida, foi outro multado. problema, né? Então, assim, São Paulo que vai jogar contra o Tadieres desperta muita preocupação, porque a gente não tem ainda um time já estabilizado ou minimamente arrumado. São Paulo, na quarta-feira, ainda vai ter cara de um time que está sendo testado. E isso pode ser perigoso, pensando que o Tadieres já vem jogando a temporada da Argentina. Agora vem cá, hein, gente. Eu sou do tempo que São Paulo e Tadieres, 5-0 São Paulo. Não tem outro resultado. Mas eu sei que o mundo assim, mudou, hein? eu sei que os caras estão correndo bem, que está muito equilibrado. Fala isso, pessoal do que Colón. o futebol brasileiro Fala isso, desceu de nível. Nós vimos Exatamente, Palmeiras isso que eu e ia falar. Corinthians do nível muito baixo, né? Mas assim, olha, me desculpe, mas São Paulo e Tadieres na Libertadores... É 10-0 pro São Paulo. Olha, lembrando que o Tadieres, né, ao contrário do que a gente faz aqui no futebol brasileiro, né, que a gente não favorece os nossos times que estão disputando competições mais importantes, na Argentina eles colocaram o jogo do Tadieres na sexta-feira. O Tadieres jogou na sexta-feira e não joga até a partida da Libertadores. Então, quer dizer, enquanto os argentinos eles protegem as suas equipes para as competições internacionais, aqui no Brasil a gente continua fazendo o que faz. Nosso companheiro Weber Lima está aqui. Weber Lima, tem ouvido o Weber Lima? Tem ouvido? Tem ouvido, acho que 104,1, não sei se na isso. Top FM, né? 104,1, tô na dúvida. O Weber, coloca aqui que a gente fala. Ele falando que o Hernanes estava machucado e esconderam isso, segundo o Weber Lima, e ele falando que o Giardini não tem time definido ainda. Pois é, esse é o problema, né? O Júlio Buchala falando, sou São Paulino e tô cansado de sofrer. Luiz Paulo Santos também. 104,1 aí, confirmado a rádio do nosso amigo Weber Lima. O Luiz Paulo Santos também com a gente. O Eduardo Benega falando que o joguinho tava chato. É verdade, tava chato. Sabe talvez algo que tenha valido nessa partida de ontem, né? Obviamente, o São Paulo voltar a vencer. O São Paulo tem um problema na lateral direita. O Bruno Pérez ainda não é um cara que inspira muita confiança. Confiável, né? Esse garoto que entrou é o Igor Vinícius, que o São Paulo contratou, que foi um dos menos badalados. Ele tinha jogado na Florida Cup também aquela partida contra acho que contra o Eintracht Frankfurt, ou contra o Ajax, ele fez um gol contra. E aí ficou aquela imagem do gol contra e tal. Esse garoto fez uma bela partida ontem contra o São Bento. Bela partida mesmo, assim. Principalmente no apoio. Soube fazer ali triangulação pela ponta direita. E pode ser uma alternativa. Não digo que ele vai jogar uma partida contra o Tadieres. Provavelmente vai ser o Bruno Pérez pela experiência e tudo mais. Mas no decorrer da temporada pode ser uma surpresa grata. Um reforço que o São Paulo trouxe ali meio para compor o elenco, mas que tá se mostrando bem produtivo. Muito bem. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Mas dá tempo da gente ainda fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! E o esportefera.com.br traz várias repercussões em relação ao Super Bowl que tivemos. Super Bowl. Vocês assistiram? Quem gosta de futebol americano, uma porcaria, né? Pareceu ruim. o Palmeiras e Corinthians, Foi ruim né? demais. Foi ruim, né? Aliás, foi o Super Time de Bowl defesa, com menos né? pontos da história Time de defesa. do Super Bowl. Péssimo. Começou o quarto né? tava 3-3. Foi 13-3, né? Que coisa E horrorosa. o time do Tom Brady, o New England Patriots. o marido da Gisele Bündchen, Gisele. ganhou mais uma. Sexta conquista. Sexta conquista. 9 vezes ele foi pra final. Mas o que chamou a atenção das pessoas, e é aqui o Esporte Fera atrás, é que, por exemplo, o Ronaldo estava assistindo, o Ronaldo Fenômeno, e ele com uma bola na mão, falando, alguém pode me explicar por que chamam esse esporte de futebol? Se isso não é uma bola e não jogam com o pé? Interrogação. Despeito, né? Despeito. E aí teve o Felipe Anderoli, jornalista da Globo, respondeu nos comentários, deveria se chamar Rugby Nutella.
Ah, para de falar bobagem aí, gente. Vai, pelo amor de Isso Deus. não, essa do Ronaldo não tem a ver com... coisa, hein? Eu acho que tem a ver com uma propaganda, né? Ontem teve uma inserção comercial que era justamente esse o mote. Assim, Isso, O Ronaldo, tudo que ele posta tem a ver com comercial. Exatamente. Desconfio. Pelo tom da postagem, foi muito parecido Ele não é com um o cara comercial. espontâneo nas redes sociais. Eu gosto muito Tudo faz parte de um contrato. Eu gosto muito de futebol americano, assisti a partida ontem, mas foi uma das piores partidas de Super Bowl que eu acompanhei até agora. Verdade. Agora, E eles sabem pior. organizar, eles Sabe. sabem fazer 70 mil pessoas, show no intervalo. Maroon 5. Você curtiu o Maroon 5 ali, quando também, ele tirou a mas não camisa, curto muito, jogou pra não. galera? Também pelos comentários do Twitter, foi acho que um dos piores shows da história do Super Bowl. Foi tímido, né? Foi, Foi tímido. não Não empolgou. tem o peso, né? Não tem Não. o peso assim de, né? Exatamente. Mas enfim, Muito bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube só de queria hoje. dar duas notícias. Uma, tem uma matéria muito legal do Rafael Ramos, nosso colega aqui, sobre a rotina do Marim, José Maria Marim, né? Ex-presidente da CBF, ex-governador de São Paulo, preso lá na Pensilvânia por corrupção. Vale a pena ler, tá no portal também. Segunda coisa, uma notícia triste, mas uma notícia até importante. Acharam o avião, né, do Sala, e a notícia até agora tinha um corpo lá dentro preso, não sabiam identificar de quem ainda né? se era do piloto ou do jogador. Mas, né? mas tem a confirmação que o avião de começa fato... a ter aí um pouco mais de conforto para a família encontrar, né, as duas pena. vítimas. É uma pena. Mas pelo menos dá fim a uma... né, É. a isso, né? Essa coisa da família ficar... Angustiada. na esperança, angustiada do que isso poderia ter acontecido. Muito bem, gente. Muito obrigado pelas mensagens aqui, pela participação no programa. Agradecendo também ao Renan Cassioli. Obrigado, viu, Renan? Obrigado, Grisa Morelli, Nelson e a todos que acompanham a gente. Um grande abraço, boa segunda-feira. É isso aí. Robson Morelli, muito obrigado, hein, Morelli? Valeu, gente. Até amanhã. Grande abraço a todos, uma ótima segunda-feira. Amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço, tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.